Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Antes de começar, deixa eu dar aquele recadinho só para você que é nosso ouvinte, valor especial para assinar a Gazeta do Povo, hein? Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E com a assinatura do jornal, você tem acesso a notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. A Itália está há 6 dias com todo o território em quarentena por causa do novo coronavírus. O isolamento mexeu com a rotina e o estado de espírito dos italianos. Há 20 dias, aqui no podcast 15 Minutos, a gente falou sobre a situação do coronavírus na Itália. À época, eu comentei com a jornalista Fernanda Massarotto, brasileira que mora em Milão, sobre a corrida atrás do álcool em gel e das máscaras na cidade. Também falamos sobre o que era ainda o início de um certo isolamento social, coisa que agora nós começamos a viver aqui no Brasil. O governo tinha colocado a Lombardia e mais 14 províncias em quarentena. Hoje, a chamada Zona Vermelha foi ampliada para todo o país. Un'Italia zona protetta. Bom, passado esse tempo, a situação evoluiu mal para os italianos. O país todo em quarentena e números que assustam, a ponto de, em um só dia, serem registradas 368 mortes. Já passam de 2.000 as vítimas fatais no país. Bom, hoje aqui no 15 Minutos, a gente refaz o contato com a jornalista Fernanda Massarotto, falando direto de Milão, para traçar um panorama do momento e falar como a Itália está tentando superar esse período complicadíssimo. Eu conversei com a Fernanda Massarotto através de mensagens pelo telefone celular. Bom, Fernanda, dos últimos 20 dias para cá, da última vez que a gente conversou aqui no podcast, a situação piorou muito por aí. Eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez, até a gente falava em certa histeria na busca por estoque em casa de álcool gel e também filas nos supermercados. Como é que está agora viver aí na Itália, mais especificamente nessa região norte, onde você mora e que desde o início foi o primeiro foco de maior preocupação com o coronavírus, hein, Fernanda? Oi, Márcio, tudo bem? Olha, eu acho que a minha análise da situação há 20 dias foi uma análise de primeiro impacto, achando que, na verdade, havia uma histeria geral. Eu posso dizer que hoje eu estou trancada em casa relativamente, saio se preciso ir ao supermercado, onde as filas são de mais ou menos 1h30, ou a farmácia, onde se pode entrar uma pessoa por vez. E a situação é grave aqui. Na verdade, o toque de recolher é uma medida para que se tente eliminar, o contágio. Só que o número continua crescendo, Eu vou passar o último boletim divulgado pelo governo ontem sobre a difusão do coronavírus em todo o território nacional, é de 27.980 casos, E até agora morreram 2.158 pessoas. Ou seja, o que parecia histeria, paranoia, se tornou uma tragédia, E eu acho que hoje é preciso realmente se recolher e que o caso Itália seja um exemplo para o mundo, para os Estados Unidos, para o Brasil, para a América do Sul, que ainda não tiveram, onde na verdade o vírus ainda não se espalhou tanto. Ruas e avenidas quase desertas. Na estação, poucos trens partindo e quase nenhum passageiro. Assim foi o primeiro dia em Turim, capital do Piemonte, após o decreto emergencial do governo italiano, que classificou todo o país como zona protegida. Pois é, e ao que parece, algo deu errado, na estratégia do país, da Itália, em combater o coronavírus. Basta ver o crescimento exponencial no número de doentes e mortos, esses números aí que você passou agora, Fernanda? Quais foram essas estratégias exatamente e o que se fala aí, por exemplo, na imprensa também, sobre isso, do que teria dado errado, por que a Itália estaria sofrendo tanto com essa questão do coronavírus, hein, Fernanda? O decreto do toque de recolher total e do fechamento de lojas, de escritórios, começou na semana passada, entre quinta e sexta-feira. Na verdade, o que os especialistas, os jornalistas, os críticos atribuem o que deu errado foi que as medidas foram tomadas
muito tarde. Na verdade, esse toque de recolher teria de ter sido feito antes. E eu acho que tem um detalhe aí. Muita gente não levou a sério, continuou saindo, continuou indo aos bares, restaurantes, se encontrando. Aqui eles, inclusive, existe uma brincadeira, né, que na verdade permeia a vida dos italianos. É que os italianos se encontram, se abraçam, se beijam. Então isso pode também ter acontecido. Quando as escolas fecharam, por exemplo, muitas pessoas foram esquiar, né? E aí assim, bom, já que meus filhos não estão tendo aulas, vamos esquiar. E houve uma coisa, um dado importante nisso. Os italianos do sul, que moram aqui no norte, eles praticamente desceram todos para o sul, ou seja, levaram a contaminação para o sul da Itália. Mas eu acho que principalmente o toque de recolher, eu sou uma pessoa que adoro sair, acho que é importante você ter essa liberdade, mas é preciso ficar em casa, é preciso tomar medidas drásticas nesse momento para reduzir o número de contágios. Até porque eu acho que é muito importante a gente bater nessa tecla, é que o número de leitos aqui na Itália, principalmente leitos em UTI, é de 5.090. Até o final do mês, eles querem passar esse número para 6.100, ou seja, 20% a mais. Ou seja, o medo aqui é que, na verdade, você tenha mais casos e poucos leitos de UTI. Então, eu acho que a medida é uma medida drástica. Eu sou a primeira a realmente sentir isso. É muito ruim você pensar que você não pode sair de casa a toda hora, mas é necessário. E eu acho que o toque de recolher foi decretado muito tarde e as pessoas também não seguiram as indicações do governo. Eu acho que essa é a principal falha que houve aqui e que sirva de exemplo para os outros países. O movimento que partiu das redes tem unido o país. E todos os dias, prédios inteiros cantam em coro as mais belas canções da música popular italiana. É interessante que você fala nessa questão da reação das pessoas, né, em relação a essa medida, porque aqui no Brasil a gente está exatamente nesse primeiro momento, né? As pessoas estão se acostumando à ideia do isolamento social, enfim, e como é importante então levar a sério isso, né? Pelo menos tendo em vista aí a experiência italiana, né? E ainda sobre isso, Fernando, eu ia perguntar sobre como tem sido a reação dos italianos a esse isolamento social, tanto por essa característica que você cita, que o italiano tem muito de sair, de se encontrar e também de ser muito caloroso, em parte também como brasileiro, né? Mas eu queria saber como é que está sendo, então, essa reação ao isolamento social. Tem circulado aí pelas redes sociais até vídeos de, por exemplo, algumas pessoas na janela cantando, né? E do jeito que é possível, tentando manter certa interação. Eu digo sempre que o italiano é muito criativo. E isso a gente está vendo nesses últimos dias. Eles gostam muito de fazer happy hour, principalmente aqui em Milão existe essa tradição do aperitivo, né? Que as pessoas saem do trabalho e vão para os bares, fazer o happy hour. Então agora existe o happy hour virtual. Você convida alguns amigos pelo Skype, né? Então 6, 7 amigos e o aperitivo, né? O happy hour é feito em casa, cada um com a sua bebida, com o seu petisco. E é um momento que as pessoas podem passar juntas, né? Além, claro, da cantoria, ontem as pessoas às 9 da noite foram para os terraços, né? Para as sacadas, cantarem um hino nacional italiano, que é o hino de Mameli. Mas as pessoas estão tentando encontrar maneiras, né, para poder viver um pouco melhor. Os médicos, né, na verdade os especialistas dizem, se você realmente não conseguir,
saia para fazer uma caminhada rápida, sozinho, evite a presença, evite cruzar com as pessoas, mas tente se adaptar, curtir a família, ler. Eu sei que, por exemplo, algumas das plataformas de filmes, né, na internet liberaram o acesso. Algumas revistas, né, as editoras também liberaram acesso para que, na verdade, a vida seja um pouco mais fácil dentro de casa. E eu acho que quando essa crise passar, e eu espero que passe, nós vamos repensar muito essa nossa liberdade, né? Porque a gente saía quando queria e agora a gente não pode. Vai ser um novo mundo, eu acho que com novos hábitos. Fernanda, e a economia do país, hein? Como é que está o impacto de tudo isso? Porque, como também a gente conversou naquela outra oportunidade, você mencionava, né, que Milão, por exemplo, a região onde você está aí, é o coração financeiro da Itália, né? Como é que está a preocupação com o que vai ser da economia do país, ou o que está sendo? Claro, a gente sabe que a preocupação com a saúde está acima de qualquer coisa, mas e como é que está esse clima, né, em relação aos impactos que tudo isso pode ter na economia italiana? Os números, na verdade, são assustadores. Olha, ontem o jornal La Repubblica publicou que a economia do país, se a crise terminar em maio, a perda é de 275 bilhões. E os dados mais pessimistas, caso a crise dure até dezembro, a perda seria de 641 bilhões. Ou seja, as medidas são drásticas justamente para que essa perda econômica seja reduzida e, é claro, preservando a vida de milhares de pessoas, até porque o sistema de saúde aqui não aguentaria, né? Ele, na verdade, não há leitos suficientes. Então, eu acho que agora é importante pensar também nesse ponto econômico e para que se possa sair dessa situação o mais rápido possível. Mas são números que, na verdade, impressionam. 275 bilhões, caso nós consigamos sair dessa crise até maio, mas se for até dezembro é 641 bilhões. Muito, muito dinheiro. São números que impressionam mesmo. Bom, Fernanda, e fala-se aí de até quando deve durar essa questão das contaminações ainda? Quer dizer, tem uma expectativa de se há um fim, no horizonte próximo, possibilidade de começarem a reduzir os casos e, consequentemente, a vida ser retomada? Tem uma expectativa de quando que essa crise maior do coronavírus pode chegar ao fim, ou se pelo menos diminuir, né, aí na Itália? O pico esperado é para o dia 18 de março. E, segundo o governo, 92 mil italianos serão infectados, né, com coronavírus até o final de abril e mais de 300 mil estarão em quarentena. Então, nós vamos esperar o boletim para ver se realmente se atinge o pico e, a partir do dia 19, o governo espera uma redução nos casos. Os supermercados aqui estão bem abastecidos e procuram improvisar marcas que mantenham a distância de 1 metro entre os clientes, conforme estabelece o novo decreto. Já nas farmácias, avisos de que não há mais máscaras e produtos desinfetantes disponíveis e um cordão de isolamento entre os clientes e os atendentes. Bom, para a gente ir fechando, Fernanda, nem precisa dizer que a situação é dramática, claro, né? Você relatou bastante aí durante essa conversa. Mas tem alguns detalhes que deixam isso bem em evidência. Por exemplo, você relatava para mim aí um aumento em páginas de falecimentos em alguns jornais. E eu queria saber como é que é essa questão aí da situação dramática também. E voltando um pouco ao estilo de vida, a gente tem começado a ver aqui no Brasil, claro que isso ainda não é um grande pânico, vamos colocar assim, mas tem alguns produtos em falta em supermercados e coisa assim. Eu queria saber como é que está aí essa questão dos supermercados. Tem produtos faltando já, coisas nesse sentido ou não? Olha, aqui na Itália é muito comum anúncio de falecimento nos jornais. Ou seja, então os jornais, quando morre uma personalidade, você vê de 3 a 4 páginas.
na verdade, uma coisa muito comum. Em Bergamo, que é uma cidade a 46 quilômetros de Milão, em uma semana, 300 pessoas morreram. É um número impressionante, que é 14 vezes mais desse número, né? 14 vezes mais em relação ao ano passado, ao mesmo período. Esse jornal local, o Eco de Bergamo, nos últimos dias, ele tem publicado de 8 a 11 páginas de anúncios de falecimento. Ou seja, isso demonstra, né, a fragilidade do país. Em relação à falta de alimentos, à falta de produtos nos supermercados, não é o mesmo cenário dos Estados Unidos. Ou seja, aqui não falta papel higiênico, não falta água, os supermercados têm fornecimento contínuo. Eu, por exemplo, nos 2 supermercados que eu fui, fruta, verdura, leite, tem tudo, na verdade tem tudo, não está faltando nada. Nas farmácias também, se você pede um remédio, o remédio não tem, eles pedem para que você volte no dia seguinte, ou seja, nesse quesito eu acho que os italianos não precisam ficarem preocupados. Embora a gente veja pessoas saindo dos supermercados com 4, 5 bolsas, né, com 4, 5 saquinhos, ou seja, as pessoas estão, na verdade, assustadas, mas em relação a isso, não está faltando alimento, né? Nas farmácias ainda é difícil encontrar a tal da máscara, né, e o gel antisséptico, mas eu acho que isso quer dizer, as pessoas podem chegar em casa, elas lavam a mão, ou seja, a gente consegue driblar. Agora, em relação ao alimento, o italiano pode ficar tranquilo em relação a isso, pelo menos em Milão. Eu não quero generalizar, porque de repente uma outra pessoa que vive em Florença, que vive em Roma, diga: olha, não, no meu supermercado não tem mais leite, não tem mais água. Aqui em Milão, o milanês, ele não está tendo esse problema. Não sei em outros lugares, mas eu acho que isso está garantido por enquanto. Bom, Fernanda, quero agradecer mais uma vez muito a sua participação no podcast 15 Minutos. E, claro, desejar que não só aí na Itália, como aqui no Brasil, todo mundo passe por esse período de dificuldade e que todo mundo consiga, né, o mundo todo consiga superar essa pandemia. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, é sempre um prazer falar com você e até a próxima. Terminando mais um episódio do podcast 15 Minutos. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Bandeirantes e também pelo programa Fantástico da TV Globo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!